E a qualidade do Vitor Pereira, a capacidade dele de executar um bom trabalho, isso para mim é inquestionável, assim. Se ele realizou um bom trabalho, eu acho que foi um bom, nada além disso, nem mais nem menos, um bom trabalho à frente do Corinthians, com as limitações que o Corinthians tinha para que esse trabalho fosse executado, no Flamengo a expectativa é de que isso seja melhor. E olhando para o trabalho, eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento de sucesso, porque de um lado o Flamengo contrata claramente um ótimo treinador, e estou de acordo com o Zupac, não é técnico do Vitor Pereira, das qualidades, de tudo aquilo que ele veio. Como você disse, quando ele estava chegando aí, você conversando lá em Portugal, você disseram mesmo, e com razão talvez, olha, esse cara que está indo aí é dos melhores mesmo e tal. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, mais um vídeo top aqui do canal, separei pra vocês, cara, um trechinho do ESPN FC, da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link do canal ESPN Grupo Disney como créditos. Eles falaram do Mengão, falaram de Vitor Pereira, falaram de Davi Luiz e também de Everton Ribeiro, que defenderam, apoiaram Vitor Pereira, é isso aí. Elogiaram bastante o Vitor Pereira, Davi Luiz e também Everton Ribeiro. E com isso, os comentaristas da ESPN repercutiram, falaram sobre o nosso Flamengo. Eu já quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, cara. Inscreva-se aqui se você é Mengão, se você é Flamengo. Seja bem-vindo, faça parte da nossa família. E compartilhe, se puder, o nosso vídeo, tá bom? Ajuda demais, galera. Muito obrigado a todos vocês. Desde já, quero desejar para você e sua família um feliz, um ótimo, um excelente Natal. Que o nosso Senhor Jesus possa te abençoar bastante, com muita saúde, principalmente. Vamos lá pro vídeo então, galera? Simbora, vamos lá. Tá top! Bora junto nessa, seu Mauro. Vamos continuar compartilhando a jornada aqui e a gente começa falando de Flamengo. Vamos ver o que disse o Davi Luiz e também o Everton Ribeiro, já falando do futuro treinador. Tá aí a aspas do Davi Luiz. Em entrevista ao Globo Esporte, ele disse o seguinte: o conheço há alguns anos, ainda não conversamos. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso esse ano, quando jogamos contra ele. Então, espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira e ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias. Já emendando aí com o Everton Ribeiro, a expectativa é muito boa. É um treinador que está há um ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023. O Everton deu essa declaração participando de um evento beneficente. Tá aí, o Vitor Pereira já chega, amigos, com moral, com a equipe, já muito conhecido, bem recomendado. E para assumir um Flamengo, que talvez ele possa fazer o seu principal trabalho pelo elenco que o Flamengo tem. Me lembro quando o Vitor veio para o Brasil, conversei com alguns amigos em Portugal e me disseram, dos treinadores portugueses que estão aí, o Vitor é o melhor, em termos de trabalho e do que ele pode oferecer. Com um time como esse na mão... Tende a ser interessante essa perspectiva e é compreensível o ânimo dos jogadores do Flamengo. E é claro que a maneira lamentável que o Vitor articulou a sua saída do Corinthians, isso num primeiro momento gera algum tipo de desconfiança. A gente conversou aqui, foi no Sport Center, no dia que ele foi anunciado, estava com o Fernando Praz, e o próprio Praz falou, olha, eu tenho certeza, né, por conhecimento de vestiário, que assim que pintou a informação de que o Flamengo estava contratando o Vitor Pereira, que jogadores do Flamengo e jogadores do Corinthians que têm algum contato, conversaram, né, porque de fato foi um movimento muito estranho e muito lamentável mesmo do Vitor pela maneira que ele conduziu a saída. Então, em um primeiro momento, é claro que gera uma desconfiança. Mas não dá para viver só com isso. Os jogadores do Flamengo precisam do sucesso do Flamengo, precisam do seu sucesso próprio, porque a carreira deles é que importa. Então, no fundo, mesmo com alguma desconfiança em relação à conduta do Vitor, o que é plenamente justificável,
O grupo aprova, o jogador de futebol gosta quando ele percebe que o que o técnico está fazendo vai fazer bem para ele, vai fazê-lo evoluir como atleta, vai fazer o time dar certo de maneira coletiva, vai render frutos para todo mundo. E a qualidade do Vitor Pereira, a capacidade dele de executar um bom trabalho, isso para mim é inquestionável. Assim. Se ele realizou um bom trabalho, eu acho que foi um bom, nada além disso, nem mais nem menos, um bom trabalho à frente do Corinthians, com as limitações que o Corinthians tinha para que esse trabalho fosse executado, no Flamengo a expectativa é de que isso seja melhor. E os jogadores, claro, eles querem usufruir ao máximo daquilo que o Vitor Pereira vai ser capaz de apresentar. Como vai ser o ambiente e qual vai ser o impacto desse ambiente no resultado é outra coisa a ser analisada. Mas dentro de campo tem tudo para dar certo e o jogador e a aceitação do Vitor Pereira vai passar muito mais pelo que ele vai ter de conduta e apresentar de trabalho no Flamengo do que pelo que ele fez de certo ou errado no Corinthians. Se os jogadores sentirem que a coisa está sendo bem tocada, que ele está se comportando bem nessa relação, tudo vai ser muito bem aceito e todo mundo tem a ganhar com isso. Dia. Pois é, Glaucio. Eu acho que assim, agora, obviamente, tudo é muito visto sob a luz da saída dele no Corinthians. Então, a saída dele no Corinthians, a turbulência, toda a questão polêmica sobre o motivo que o levou a deixar o Corinthians, acaba sendo muito tratado nesse momento. Mas é óbvio que a partir do momento que você tem o primeiro jogo, a partir do primeiro jogo as coisas mudam completamente, porque aí a análise vai se dar em cima do que está acontecendo dentro de campo, as escolhas táticas, os resultados, etc, etc. Aquilo que acaba sendo pauta no trabalho de qualquer treinador em grande clube brasileiro. Então eu acho que nesse momento a gente está falando muito da saída, até porque ele mesmo não se manifestou sobre isso, porque daí a diretoria do Corinthians falou de maneira mais pesada e tudo mais. Mas isso vai ser tema o quê? Por mais um mês, nem isso, né? Mais 20 dias. Depois a gente vai falar do trabalho. E olhando para o trabalho, eu acho que tem tudo para ser realmente um casamento de sucesso. Porque, de um lado, o Flamengo contrata claramente um ótimo treinador. E estou de acordo com o Zupac, não é que o trabalho no Corinthians tenha sido espetacular, mas eu acho que até mesmo aquilo que o Vitor dizia, quando ele falava sobre o jogo, sobre a visão dele dos adversários, sobre questões táticas, me dava a impressão de que ele é muito melhor técnico do que ele foi, de fato, no Corinthians. Sim. E aí tem justamente o outro lado. O fato de que agora ele vai ter um elenco que vai permitir ao Vitor Pereira trabalhar daquele jeito que ele falou que queria trabalhar quando chegou ao Corinthians. Tentou durante 3, 4 semanas, percebeu que não dava e aí acabou adotando um outro estilo, um outro caminho do ponto de vista das escolhas táticas, mas agora, evidentemente, ele tem um elenco muito mais encorpado e pode fazer aquilo que ele bem deseja, porque ele tem o elenco mais rico da América do Sul para jogar campeonatos na América do Sul. Então, nesse aspecto, ele não vai ter mais o que reclamar. Né? Mas é curioso a gente pensar também, né, Mauro, essa questão com o elenco, até de relacionamento, que muitas vezes foi discutido durante a passagem dele pelo Corinthians, em alguns momentos, se tinha relação boa ou não, questão de vestiário, e ele já chegando com 2 caras de peso desse elenco do Flamengo, falando muito bem desse trabalho dele. O Davi Luiz já jogou contra ele quando ele ainda era auxiliar técnico no Porto e tal. Então o Davi o conhece lá de Portugal, não como técnico, não trabalhou com ele lá, mas o enfrentou aqui Flamengo versus Corinthians. Então ele sabe sim do potencial técnico do Vitor Pereira, das qualidades, de tudo aquilo que ele veio. Como você disse, quando ele estava chegando aí, você conversando lá em Portugal, você disseram mesmo, e com razão talvez, olha, esse cara que está indo aí é dos melhores mesmo e tal. E aí ele chegou, disse claramente o que queria fazer no Corinthians, como iria jogar, mas não conseguiu, talvez pela idade, né, média do elenco, ele nunca conseguiu, então não entregou o que se esperava. Depois chega, né, a uma final aí de Copa do Brasil, até de forma um pouco inesperada, porque teve muitos problemas para isso, mas enfim, não fez o trabalho que se esperava dele, mas também talvez o Corinthians não tenha entregado para ele o que ele esperava, então ficou elas por elas, mas a coisa não aconteceu. Diferentemente, lógico que será agora no Flamengo, como disseram aí Zupac e Jean, agora tem um elenco maravilhoso para realizar tudo que ele quer. Agora, o que acontece é que, pelo que a gente soube da relação dele com os jogadores no Corinthians, ele é completamente diferente da relação que o Dorival tinha com o elenco do Flamengo. O Dorival ouvia, se aconselhava, conversava, questionava, vamos jogar assim um assado, claro, e depois impunha o que ele queria.
o jeito que ele queria fazer, mas sempre ouvindo os jogadores. Até onde eu escutei de jogadores e gente que também não joga, mas que vive o Corinthians, o Vitor Pereira se reunia com a comissão e pronto, vai ser assim, assado, nunca chamou ninguém para se aconselhar, você gosta de jogar assim, não gosta, o que você está achando e tal. Não, ele que decide. Não sei como isso vai ser recebido lá no Flamengo. É um grupo que já está lá há muito tempo, que se conhece há muito tempo. Também, assim, a princípio, eu não vejo no que ele vai atrapalhar, né? Não vai chegar lá inventando história como foi o Souza lá no início desse ano, né? A gente até pensa que estava virando o ano, né? No início desse ano aí, botando Everton Ribeiro de lateral esquerdo, essas coisas todas, ele não vai fazer. O time base existe e qualquer um que chegar lá vai manter. Uma mudança ou outra e tal. O que o Davi Luiz espera dele são mais opções táticas. Que ele faça o Flamengo também ter um plano A, um plano B e um plano C. Então vamos ver e tem qualidade para isso. Mas estou com o Jean, são jogos, sabe? São jogos. Tem um enfrentamento aí de uma Supercopa com o Palmeiras, tem um Mundial, depois tem a Recopa. Então, antes de disputar um campeonato assim de pontos corridos, Brasileirão, uma Copa do Brasil, ele já tem decisões muito fortes pela frente. E aí, se for bem, cai nas graças, e aí o elenco, se não estiver gostando, vai ter que engolir, porque deu certo. Imagina, se ele ganha o Mundial, né? Então, do jeito que ele pensou, deu certo, agora vai ser desse jeito. É aguardar. E aí, essa história de como saiu do Corinthians, ele só vai lembrar disso, ou ser lembrado disso, quando vier jogar contra o Corinthians aqui em São Paulo. A torcida não vai deixar passar em branco isso, com certeza, né, Glaucia? E acho que um dos principais jogos também que o Corinthians apresentou nesse ano no comando do Vitor Pereira foram contra o Flamengo, né? E eu acho que isso mostrou um pouco do trabalho dele e talvez isso tenha feito também que a diretoria do Flamengo parasse e olhasse para Vitor Pereira. E isso foi interessante porque, assim, eu vou tirar os jogos do Campeonato Brasileiro, especialmente o jogo que o Corinthians venceu aqui em São Paulo, porque era um jogo contra o Flamengo muito mexido. E aí depois eles voltaram a se enfrentar também já em condições bem mexidas. Então, levando em consideração os duelos importantes que os dois times tiveram, os dois da Libertadores e os dois da Copa do Brasil, o Flamengo acabou levando a melhor nas duas competições, nos dois duelos, mas foi muito interessante, e eu acho que isso diz sobre o trabalho do Vitor, como em cada um desses jogos, do primeiro ao quarto desses duelos, como o Corinthians foi evoluindo, né? O primeiro jogo da Libertadores, o Flamengo passeou aqui em São Paulo, passeou. No segundo jogo, o Corinthians tendo que tirar uma desvantagem, o Corinthians já fez um jogo melhor do que o primeiro. A primeira final da Copa do Brasil foi um 0-0, mas o Corinthians já foi melhor do que havia sido na Libertadores, também porque os reforços que chegaram um pouco antes da Libertadores já estavam entrosados. E aí, o último jogo foi um grande jogo do Corinthians, que poderia perfeitamente, acho que o mais lógico pelo que foi o jogo, era até o Corinthians ter vencido, estava em vantagem nos pênaltis, né? Acabou desperdiçando duas cobranças e o Flamengo sendo campeão. Então, estrategicamente, o Vitor Pereira foi jogo a jogo, entendendo como enfrentar o Flamengo. E não tem nenhuma dúvida que isso pesou também na avaliação da diretoria do Flamengo. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa capacidade estratégica, esse gosto pela estratégia do Vitor Pereira, que é muito típico dos técnicos portugueses, né? O Abel adora, o Jorge Jesus gosta, o Mourinho gosta, enfim. Essa questão estratégica é uma coisa que já está na cabeça do Vitor Pereira no pensamento do Mundial de Clubes, né? A gente não sabe se a final será Flamengo e Real Madrid, mas todo mundo espera que sim. E eu tenho certeza que ele já está pensando estrategicamente como ele pode se mostrar, porque é uma amostra do trabalho dele, através do Flamengo. E vai ser início de trabalho, né, Zucca? Fevereiro. Tempo, quer dizer, ele vai chegar em janeiro, para começo de fevereiro já está disputando o Mundial. Já tem que estar pensando o que ele pode fazer para encurtar a distância, e a distância pode ser encurtada, e aí vai ser um ótimo cartaz para o trabalho dele logo de largada. E o Mauro lembra disso, poxa, um desempenho legal aí, Supercopa e também no Mundial, já faz com que, bom, independentemente de qualquer coisa, temos que aceitar. Mas tem o inverso também, né? Um Mundial, será que já vem uma cobrança? Ou vão falar, não, é começo de trabalho de Vitor Pereira e tudo mais? Isso, assim, é meio absurdo que seja assim, mas é assim que as coisas funcionam no Brasil. A gente viu, e assim, não é uma defesa ao Paulo Souza, mas evidentemente a gente viu que um técnico que estava fazendo um monte de teste porque entendia que o Campeonato Carioca era um lugar para fazer teste, que é algo que a gente sempre defendeu, né?
Não, a gente não fala que os times não têm pré-temporada, então o estadual tem que ser pré-temporada. E o técnico tem que ter toda a liberdade para fazer os testes mais malucos que ele julgar adequados. E aí, tudo bem, na hora que você chega numa fase aguda, decisiva, final, jogando clássico, aí você não inventa. Aí você coloca em campo o time que você encontrou como o time ideal, o time melhor e tudo mais. Mas se mesmo num campeonato estadual você teve a repercussão negativa que teve, as cobranças que teve, isso não é exclusividade do Flamengo, isso vale para qualquer um. O que cai de técnico aqui por mau desempenho em campeonato estadual, mesmo que não jogue com a equipe principal, mesmo que esteja fazendo experimentos e tudo mais, é uma grandeza. Então, isso evidentemente tem um peso, e quando você joga uma Supercopa contra o Palmeiras e você joga um Mundial de Clubes, que você está falando, né, dos primeiros movimentos praticamente, é claro que isso acaba tendo uma influência, se positiva ou negativa, a gente vai saber. E não estou dizendo que você precisa ganhar do Real Madrid para ter uma impressão positiva, né? Como foi, inclusive, a própria decisão, acho que do Flamengo com o Liverpool, que não ganhou, mas saiu de lá com uma impressão muito positiva do que aquele time era capaz, do que aquele time fez. A mesma coisa acho que valeu para o Palmeiras contra o Chelsea. Então, claro que no Mundial especificamente não significa que você precisa ganhar para não ser cornetado. Mas é sempre um adversário duríssimo, que você não sabe o que vai acontecer. Se as coisas dão muito erradas, aí sim você pode sofrer críticas, mesmo enfrentando um Real Madrid. E na Supercopa, aí a coisa é ainda mais aguda, porque você tem uma rivalidade local, e é um jogo apenas. E aí, nesse daí, não tem erro. Não tem. Esse daí você olha para o resultado. É o resultado que vai dizer se o time foi bem ou foi mal. Ganhou, perdeu, não interessa se nos pênaltis. Se ganhou, tá ótimo. Se perdeu, tá péssimo. E é assim que será com o Flamengo, com o Palmeiras e em qualquer Supercopa que a gente tenha pela frente aí nos próximos anos, porque é assim que a banda toca aqui. Tá aí, galera, toda a repercussão, né, do que disse Everton Ribeiro e também Davi Luiz, dando as boas-vindas, elogiando bastante o Vitor Pereira, que foi um embate difícil, né, que foi um duelo difícil enfrentá-lo no Corinthians. Davi Luiz escreveu um texto ali, foi bem bonito. Escreveu não, ele falou, e aqui foi posto o que ele falou na tela, né, cara, como texto, né. Muito bem. Vitor Pereira deve ser anunciado no Flamengo dia 1º de janeiro, deve ser apresentado ou no dia 1º, não sei porque é feriado, né? Mas talvez no dia 2 ele deve ser apresentado oficialmente com aquela entrevista coletiva para responder muitas perguntas. Rapaz, ele vai ter que responder bastante pergunta, hein, galera? É isso aí. Quero trazer para vocês a entrevista dele ao vivo aqui no canal, hein? É isso aí, então deixa o sininho ativado para você assistir e acompanhar aqui comigo, e a gente vai debater, a gente vai falar, a gente vai repercutir também sobre o que vai falar Vitor Pereira na entrevista coletiva de apresentação no nosso Mengão, que acredito eu que será dia 2 de janeiro. É um palpite, tá, galera? Muito bem. Maratona de jogos e também, cara, muitas decisões, né? Janeiro. Então vamos lá, dia 12 de janeiro, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra o Audax. Depois teremos jogos de 3 em 3 dias, galera. Um jogo atrás do outro. Dia 28 de janeiro tem Flamengo e Palmeiras, decisão da Supercopa do Brasil, jogo único. E no dia 1º de fevereiro começa o grande torneio que a gente sonha tanto, né? O Mundial de Clubes da FIFA. Do dia 1º ao dia 11 de fevereiro acontecerá o Mundial de Clubes da FIFA e o Mengão estará lá. Que beleza, hein? Depois, no dia 22, se eu não me engano é dia 22 de fevereiro, acontecerá a Recopa Sul-Americana. Primeiro jogo de ida lá e depois o jogo da volta aqui no Brasil. Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independente Del Valle. Olha só a maratona que teremos em janeiro e em fevereiro, galera. Top, né? Então, é isso aí. Tudo que a imprensa fala do nosso Mengão, eu trago aqui para vocês. Desejo a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo e um Feliz Natal. É isso aí, cara. Você merece tudo de bom. É isso que eu desejo para você e sua família. Muito obrigado por ser inscrito aqui do canal. Isso aqui é Flamengo. Saudações e até o próximo vídeo. Fui!